Olá, gente, estou de volta e a nossa conversa de hoje é sobre a operação de adição e subtração dos números inteiros, tá certo? Espero que vocês entendam esse conceito de adição e subtração e nós vamos utilizar aqui a reta numérica para entender e essa regrinha aqui de sinais que ela fala o seguinte, que quando eu tenho dois sinais positivos, o meu resultado é positivo. Dois sinais negativos, meu resultado é positivo, ou seja, se eu tiver juntinhos esses sinais, se eu tiver sinais diferentes, isso ficará uma subtração. Então, olhando para ela e olhando para a reta numérica, a gente vai seguir. Gente, vocês com certeza sabem somar. Por exemplo, se eu perguntar para vocês quanto é 2 mais 3, vocês vão me dizer que é 5, porque vocês vão sair do 2 e pular 3 unidades à frente. Muito bem. Quando a gente fala de subtração, a mesma coisa, vocês já estão acostumados a subtrair quando o número da frente é maior. Por exemplo, 10 menos 2 igual a 8. Só que dentro dos números inteiros vai surgir outras situações que a gente vai precisar aprender a lidar. E a primeira delas é, por exemplo, se eu me deparo com um tipo de subtração dessa, ó. Veja só, menos 1 mais menos 2. Muito bem. Veja que eu estou somando agora dois números negativos. E isso aqui é interessante porque eu vou me deparar com dois sinais. Veja, eu vou ter o sinal de mais e o sinal de menos. Então, eu estou somando ou estou subtraindo? Quando a gente se depara com essa situação, vocês vão colocar aqui menos 1. E esse mais e menos aqui na regra, ó, ele vira uma subtração. Então, isso vai ficar menos 1 menos 2. Ou seja, isso aqui também é somar dois números negativos. Por que a gente fala somar? Porque é como se eu estivesse somando duas dívidas. Eu devia 1, depois eu devia 2. Ou então eu penso, eu estou aqui no menos 1. Muito bem. Só que eu estou lidando com um número negativo, que é o 2. Então, em vez de avançar duas unidades, eu vou voltar duas unidades. Então, eu ia fazer 1, 2. Ó, eu ia parar no menos 3. E se você observar, foi isso que a gente fez. 2 mais 1, 3. E o sinal prevalece o de menos, que é o número de maior módulo aqui, que é o 2, ele está negativo. Por isso, o sinal de menos. Então, só para ver se vocês estão craques, se eu colocar aqui menos 3, menos 5. A gente vai somar 3 mais 5, 8. E o sinal de menos vai ficar porque o maior módulo é o 5 e ele está negativo. Então, muito bem. Lidamos aqui com essa situação. Vamos continuar aí avançando nesse conceito e ver a ligação disso com a subtração. Então, estou aqui fazendo adição. Vou colocar aqui outro exemplo para vocês, na letra E. Vou colocar aqui, letra E. Quando eu penso nessa soma e nessa subtração, eu vou pensar também quando os sinais são diferentes. Então, imagine aí, a gente está somando menos 2 mais 3. Pronto. Vou somar aqui, menos 2 mais 3. Beleza. O 3 está positivo, muito bem. Então, é como se eu estivesse saindo aqui do menos 2 e, ao invés de eu voltar, como eu fiz antes, eu estou somando com um número positivo. Então, eu vou avançar, ó. Eu vou sair 1, 2, 3. Gente, olha só, eu parei aqui no 1. Então, menos 2 mais 3 é igual a 1, porque eu faço a subtração quando os sinais são diferentes, 3 menos 2, 1, e o resultado ele vai ficar positivo se o maior módulo aqui do número for positivo. O 3 tem o maior módulo, então ele está positivo, o meu resultado fica positivo. Vamos pensar aqui nessa situação, ó, menos 27 mais 30. Essa tá fácil, né? Vocês vão pensar aí, menos 27 mais 30 é a mesma coisa do dever 27, eu pago 30 e a moça vai me dar R$ 3 de troco. Muito bem. Mas eu poderia pensar 30 menos 27, que dá 3, e o maior módulo é o do número 30.
então ele está positivo, o meu resultado fica positivo. Então, é basicamente isso quando a gente está somando ou subtraindo, né? Se os sinais são diferentes, a gente subtrai os módulos, 3 menos 2 deu 1, e o resultado prevalece do maior, que nesse caso era o 3 e nesse caso aqui era o 30. Então, vamos ver aqui outro exemplo para vocês, para fixarem bem essa ideia de subtração e adição. Olha só, agora a gente tem aqui, ó, menos 80 mais 30. Isso aqui é a mesma coisa de eu dever 80 e pagar 30. Ou então, eu estou no número menos 80 na reta numérica e vou avançar 30 unidades, tá certo? Então, se eu pensar nisso aqui, vocês vão me dizer, para 80 menos 30, os sinais são diferentes, a gente subtrai. 80 menos 30, 50. O maior módulo é o de 80, então ele está negativo, o meu resultado também fica negativo. Então, a resposta aqui é menos 50. Gente, quando nós lidamos com soma e subtração, é basicamente isso que a gente precisa saber, tá bem? A gente só precisa lidar com isso. Ou então, a questão do sinal está junto. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar. Preste atenção quando os números, os dois são positivos ou se os dois são negativos, tá bem? E se são diferentes. Então, é só observar isso. Números positivos, a gente soma normal. 2 mais 3, 5. Dois números negativos, a gente soma e vai dar um resultado negativo. Então, menos 1, menos 2, ficou menos 3. A gente soma 1 mais 2, 3, e o resultado fica negativo. A mesma coisa aqui, menos 3 menos 5 igual a menos 8. Pró, se os resultados são diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do número que tem maior módulo. Olha só, menos 2 mais 3. A gente subtrai 3 menos 2, que dá 1, e o maior módulo está positivo, que é o 3 aqui. Muito bem. Menos 27 mais 30, sinais diferentes, seja somando ou subtraindo. A gente subtrai e conserva o sinal do maior módulo, que nesse caso é 30. Então, 30 menos 27, 3, o maior módulo está positivo, por isso mais. Menos 80 mais 30, professora. A gente subtrai, porque os sinais são diferentes. Eu estou fazendo isso com um negativo e um positivo. Então, eu subtraio 80 menos 30, 50. E conservo o sinal do maior módulo, que é 80, tá certo? E sempre que eu precisar eliminar um sinal, como eu fiz aqui nessa situação da letra C, eu lembro da regra. Sinais iguais, o sinal que prevalece é o de mais. Se os sinais que estiverem juntos forem diferentes, o sinal que vai prevalecer é o de menos. Gente, forte abraço e qualquer dúvida é só falar.